Boa noite a todos. Iniciamos o trabalho desta noite, mais uma vez refletindo essa obra tão importante que é o livro Cefa de Luz, um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós vamos trabalhar hoje o capítulo Evolução e Felicidade. É um capítulo bem importante que vai trazer o caminho, para que a gente possa adquirir, possa conquistar a felicidade. E não se trata da felicidade material, porque ela é efêmera, ela é frágil, mas sim a felicidade espiritual, que é a mais importante, aquela que dura e que está em consonância com Deus, né? Então, vale muito a pena refletir sobre esse tema da noite, mas antes de mais nada, nós vamos fazer a oração e pedir a Deus que nos inspire, nos auxilie no trabalho desta noite, que Ele esteja conosco em pensamento, para que tenhamos a sabedoria necessária para compreender e realizar os ensinamentos que Ele tanto nos apresenta. Que assim seja. Então, esse capítulo, como eu vinha dizendo, é fundamental, porque o grande objetivo da todo espírito é alcançar a felicidade espiritual, é colaborar para a felicidade dos seus irmãos também, porque é impossível ser feliz estando sozinho, ou é impossível ser feliz estando num mundo ou estando num ambiente em que os seus irmãos não são felizes. Então, a evolução exige a cooperação entre os espíritos. E Leon Denis ele traz o quanto é importante a gente imaginar a evolução, a felicidade, a gente criar utopias. Porque utopia parece um conceito até frágil, né, nos dias de hoje, porque as pessoas chamam utopia como algo que simplesmente não existe e que não serve para nada, mas na realidade ele serve. A utopia serve porque ela permite que a gente caminhe, né? Quando a gente tem o sonho, a gente tem algo idealizado, só existe nos pensamentos, só existe no campo das ideias ainda. Mesmo que jamais a gente consiga alcançar aquele lugar tão perfeito, mas o fato da gente pelo menos buscar esse lugar perfeito faz com que a gente caminhe, que a gente melhore e torne o que está ao nosso redor melhor, né? Isso já vale muito e é algo que a utopia contribui para realizar. E devemos ter, sim, o desejo de melhorar, de progredir, de evoluir, porque dá o sentido à vida. Eu falo da vida espiritual. A vida material também tem sentido quando nós temos sonhos, mas quando se trata da vida espiritual, que é algo muito maior, mais amplo, e é uma vida que jamais, né, vai ser ceifada pela morte, então a gente enxerga a importância, né, do progresso espiritual, a gente enxerga a importância da busca da felicidade, tá? Então, basicamente isso, a ideia de buscar a felicidade é inerente ao espírito, mas essa busca, ela às vezes é confundida pelos espíritos, especialmente os encarnados, porque existe uma dicotomia, existem dois conceitos claramente estabelecidos na doutrina espírita, trazidos e codificados por Allan Kardec, que são a evolução espiritual e a evolução material, né? A evolução intelectual e a evolução dos sentimentos são coisas diferentes e ambas têm importância, mas a evolução espiritual é muito mais importante do que a evolução material. A gente deve refletir sobre isso, porque será que a humanidade não está com foco exagerado na evolução material e negligenciando a evolução espiritual? Vamos dar um exemplo claro e que todos nós estamos vivendo aqui. A pandemia do coronavírus, ela trouxe enormes desafios
tanto desafios intelectuais, tanto desafios materiais, quanto desafios espirituais. Nós conseguimos, enquanto humanidade, desenvolver uma tecnologia nova, uma só não, várias tecnologias novas que permitiram o advento de vacinas em poucos meses. Isso nunca havia acontecido, foi um prazo recorde e muito curto, muito mais curto do que os recordes anteriores. Será que nós conseguimos progredir em termos de sentimento e espiritualidade nesse ritmo também? Será que em poucos meses nós conseguimos aprender as lições da pandemia? Assim como conseguimos com relação à vacina? Basta olhar o mundo lá fora, observar nós mesmos, o que nos cerca, e que a gente vai perceber que esse progresso não é no mesmo ritmo. Nós estamos evoluindo muito, materialmente, intelectualmente, cientificamente, muito mais rápido do que o que nós evoluímos espiritualmente ou em termos de sentimento. Guerras ainda existem, a fome ainda assola boa parte do mundo. Nós temos alimento suficiente para atender a toda a população mundial, mas ainda tem gente passando fome. Existe uma coisa chamada estoque especulativo. Às vezes, alguém que produz alimentos acha que o preço está baixo. E o que faz? Guarda, faz um estoque para reduzir a oferta de produto no mercado e só vende depois quando o preço aumentou. Então, isso aí está servindo aos seus irmãos, à humanidade? Não. Está servindo somente aquele que faz o estoque especulativo. Isso é cristão? Isso é amoroso? Não. Portanto, é importante desenvolver a capacidade de produzir mais e mais e mais e mais e mais, sim, porque a gente tem que atender a demanda, tem que atender as pessoas, tem que proporcionar alimento para toda a humanidade. Agora eu vou falar de alimentos no sentido lato, no sentido amplo, não só de comida, mas de tudo que é necessário à dignidade existencial e material de todo ser humano. É necessário produzir em larga escala para atender a todos. Mas sem o senso de responsabilidade, sem o senso de colaboração, de caridade, de amor, essa capacidade de produzir para todos não adianta. Isso só demonstra que o advento, o desenvolvimento material tem que estar a serviço dos sentimentos, do amor, da caridade, e não o contrário. E não o contrário. Porque se nós, mesmo que a gente tenha desenvolvido toda a tecnologia, mas se a gente não desenvolveu em nosso coração o pensar no outro, a gente vai produzir alimento suficiente para todos, mas não vai fornecer para todos, porque estaremos pensando somente em nossos fins egoísticos. É preciso refletir. É preciso refletir tudo que nós vivemos. Não só uma catástrofe como uma pandemia, mas tudo que nos cerca. E tentar tirar as lições que estão ali embutidas. Porque essas lições permitirão a evolução mais importante que o espírito pode galgar, que é a evolução espiritual. É o progresso moral. Só com o progresso moral seremos felizes. Não basta o progresso intelectual e material. O progresso material dá os meios, então dá a possibilidade de produzir muito alimento para fornecer a todos. Porque se a gente não produz o suficiente, mesmo que a gente tenha boa vontade, boa intenção, mesmo que a gente seja caridoso, a gente não vai ter para distribuir para todos. Agora,
por isso, o desenvolvimento material, o progresso material tem sua importância. Mas depois que nós atingimos toda a capacidade de produzir, aí vem o mais importante, que é o progresso moral, para saber distribuir de uma maneira justa e amorosa. A gente tem que desenvolver meios de diagnóstico médico e de tratamento que tornem mais humanos os tratamentos, que reduzam as dores, os sofrimentos dos seus irmãos. Mas não adianta deixar esses meios, esses instrumentos restritos a poucos. Tem de difundir. Essa questão, essa dualidade entre progresso material e progresso espiritual, ela é bem tratada por Emmanuel, e realmente é um assunto de fundamental importância. Jesus deixava muito claro a importância, muito clara a importância de progredir, especialmente do ponto de vista espiritual. Ele colocava uma supremacia sobre o progresso espiritual acima do que há de material. E por incrível que pareça, 2021 anos depois, os homens, de um modo geral, dão prioridade ao progresso intelectual, material, enriquecer, acumular riqueza e pura e simplesmente. Jesus veio ensinar o contrário. Muitas linhas religiosas acreditavam que o profeta viria como um rei, um homem poderoso, rico. Inclusive, muitas delas não reconhecem Jesus como o profeta verdadeiro, o Salvador, aquele que veio trazer a verdade, porque Jesus era simples. Não, Jesus é aquele que veio nos dar o maior dos exemplos, justamente por ser simples. Não é à toa que ele veio em uma família muito simples e convivia com pessoas simples. Convivia, amava, cuidava dos simples, daqueles que eram marginalizados, que eram discriminados. Os poderosos não gostavam dele. Aqueles que estavam dentro da hierarquia, do topo da hierarquia, e atendiam os requisitos que a sociedade achava que eram os motivos de admiração, não gostavam de Jesus. Porque ele defendia o amor, a caridade, o olhar o outro com empatia. E não olhar o outro pelo cargo que o outro exerce ou pelo dinheiro que ele tem. Mas olha o mundo como está hoje. Olha o mundo aí em volta. As pessoas valorizam as outras por quê? De um modo geral, infelizmente, por conta do status, do cargo, do dinheiro, do quanto discriminam por esses motivos, que são os mesmos do tempo de Jesus. É o Instagram mostrando viagens e status e restaurantes caros para se distinguir dos outros. Fruto do egoísmo, de querer, e da vaidade, de querer se distinguir, de selecionar. Enquanto o homem acreditar que ele vai progredir na base do egoísmo e da competição, do querer pisar no outro, do querer ser melhor do que o outro e não querer ser melhor junto com o outro, enquanto for assim, nós só progrediremos do ponto de vista material. A evolução espiritual, que é a mais importante, restará prejudicada. Esse é o resultado. Tantas guerras, tanta fome, tanta falta de empatia, tanta falta de cuidado com o outro. Justamente o contrário daquilo que Jesus ensinou. Portanto, a gente
conclui disso tudo que o progresso espiritual, a evolução e a felicidade só virá quando nós despertarmos para a necessidade de cooperação, colaboração, auxílio mútuo. Que não vai ser possível ser feliz, não vai ser possível ser feliz depositando nossas expectativas naquilo que é material. E não vai ser possível ser feliz buscando ser melhor do que o outro e pisando no outro para que ele fique inferior. Inclusive, porque na prática ninguém é melhor do que ninguém. Isso não é só uma frase feita, não. É a verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Um chefe de repartição, ele pode se sentir superior àqueles que são subordinados a ele na administração. Mas vai ter sempre alguém na hierarquia superior a ele, do ponto de vista hierárquico, é claro. E ele não gostaria de ser humilhado por esse superior hierárquico. Já que ele não gostaria de ser humilhado pelo superior hierárquico, ele deve ser humilde com seus subordinados. Ele não deve tratar os subordinados dele da maneira que ele não gostaria que o superior hierárquico dele tratasse. E assim vai. Porque vai ter sempre alguém acima. Se é chefe de um estado membro do Brasil, né? Vai ter alguém superior, vai ter outro país mais rico, mais poderoso, superior. E assim por diante. E se não for o poder, vai ser o dinheiro, alguém vai achar que é superior pelo dinheiro. E, portanto, se observarmos, no mundo existe sempre um aspecto que faz com que um outro se sinta superior. Isso só mostra que somos todos iguais e devemos respeitar uns aos outros, porque ninguém gostaria de ser humilhado. Ninguém gosta de ser humilhado. Se a gente não gosta de ser humilhado, não, a gente não deve humilhar. No momento, a gente se sente superior, trata o outro mal, vem alguém e mostra pra gente que a gente não é essa sumidade. Portanto, poder, dinheiro, beleza, amizades, contatos, tudo isso é nada perto do que realmente importa, que é a evolução espiritual e que é a igualdade de todos nós e a necessidade de colaborarmos. Aquele que está do ponto de vista administrativo no topo da hierarquia para administrar deve usar essa função para o bem coletivo. É para isso. Inclusive, é bom abrir o olho porque a responsabilidade dele é muito grande e deve exercer de uma maneira amorosa, caridosa, justa. Ouvir a todos, escutar a todos, cumprimentar, procurar saber como está, procurar ajudar. É para isso que Deus nos dá as funções. E, para resumir toda essa questão, essas diferenças de hierarquia, não importa o quão superior alguém acha que é, não importa. Deus está acima de tudo isso. Está acima de todos. Isso é motivo suficiente para sermos humildes. Para entendermos a nossa pequenez, a nossa imperfeição. E já que nós somos imperfeitos, eu imagino que todos saibam disso, né? Todos devem saber que somos imperfeitos. No momento que o outro errar, por que massacrar o outro? Tem motivo? Se a gente erra também, por que a gente tem direito de massacrar? É muito importante discutir, conversar, mas de maneira respeitosa. É fundamental. A gente não deve também viver uma vida que passa a mão na cabeça de todo mundo. Não, não se trata disso. Mas o respeito é indispensável. E é muito importante entender que estamos aqui em colaboração. Tem uma música da banda
Los Hermanos, que diz assim: eu que nunca fui assim, muito de ganhar, junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. Então é o eu lírico, né, da música ali reconhecendo que ele já perdeu muito. E todos, mesmo aquele que aparece na mídia como um poderoso, que é bem sucedido, ele já perdeu muito. Todos perdem mais do que ganham. Na prática é assim. Todos nós. Às vezes a gente cresce muito profissionalmente, mas em outros aspectos da vida, familiar, de relacionamento, a gente tem as nossas dificuldades. Então todo mundo tem seus momentos de derrota, de perda, de se sentir mal. Porque estamos num mundo que não é perfeito, que envolve dificuldades. Diante dessa realidade que todos eventualmente perdem, para a gente viver em paz, para a gente conviver bem, a gente precisa dar as mãos. Senão a gente vai viver como está hoje. Cada um com medo, preso dentro do seu condomínio. Porque um não pode confiar no outro. Um não ajuda o outro. É uma competição constante. E não é responsabilidade somente daquele que às vezes nos lesiona. Nós também temos nossa colaboração. E devemos refletir sobre as nossas atitudes. Chico Xavier dizia: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Veja bem, tem algo muito importante nessa frase de Chico Xavier. Ele não diz em nenhum momento assim: a mim dou o dever de ser cada dia o melhor. Não, ele não diz isso. Ele diz melhor, cada dia melhor. Ou seja, ele está buscando o progresso. Mas o progresso sem colocar o outro para baixo, sem querer disputar com o outro. Muito pelo contrário. Ele quer, na realidade, a colaboração. Ele quer colaborar e deseja se colaborar, deseja receber a colaboração. Mas ao mesmo tempo respeita o tempo do outro, respeita que o outro frequentemente erra, tem seus defeitos. Devemos, portanto, pensar nisso e construir isso em nossas vidas. A importância de colaborar muito mais e competir cada vez menos. Não achar que a vida tem que ser uma disputa com o seu irmão. A gente tem que lembrar que é verdade, amor e caridade, como Jesus deu exemplo. E assim eu encerro, Pai, a reunião desta noite, agradecendo pela oportunidade e pela inspiração. E que sejamos cada dia mais laboriosos e colaborativos. Que assim seja.